mandei o convite para a Cida, vamos esperar ela entrar. Aí, Cida! Oi, Léo, tudo E bem? aí, que saudade de se Saudades ver também. pessoalmente. E Pois aí, como é que é, tá? tudo jóia, tudo tranquilo. Agora é tudo tranquilo. Pois é, deu uma acalmada, né? A gente tava tudo com medo. Mas ainda aqui ainda segue, O né, medo Cida? ainda segue, né, Léo? É... Então, eu vou fazer só uma pequena introdução aqui pro pessoal e agora a gente começa a conversar. Então, Jóia. pessoal, bem-vindos, todo mundo que está chegando. Eu vi que tem gente que está chegando, o pessoal que estava aí já um pouquinho mais cedo. Muito obrigado a todo mundo que apareceu. Hoje a gente vai conversar aqui com a Cida Bofil, que ela é daqui da minha cidade, Uruguaiana. Eu não vou falar muito, porque eu vou deixar que ela se apresente. Então, Cida, se apresenta para nós aí, para quem não te conhece. Boa noite, Léo. Boa noite a todos que estão participando da nossa live. Meu nome é Maria Aparecida Bofil, eu sou psicóloga. A maior parte me conhece como Cida Bofil. Desde 1999, eu trabalho no setor de infecções sexualmente transmissíveis e AIDS, aqui da Secretaria Municipal de Saúde de Uruguaiana, e já há vários anos coordenando o programa municipal aqui na nossa cidade. Então, assim, já tem uma longa data de experiência dentro dessa área e a gente trabalha com várias infecções, né, sérias, né, de doenças, de agravos, e diretamente com vírus, né? Só que esse Covid, que é o que nós vamos falar hoje, realmente ele é um vírus que ele veio para nos desafiar, nos desacomodar e simplesmente nos colocar sempre à risca, né, Léo, de que na verdade a gente não sabe nada, muitas vezes, Exato. sobre as coisas. A gente precisa aprender muito, tá, ainda em relação ao Covid-19. E cada dia, cada semana tem uma notícia nova, né? Tem um estudo novo. A gente está conhecendo ainda, né, Cida? Ele apareceu para nós esse ano, na verdade, finalzinho do ano passado, mas esse ano que deu, né, esse boom, né, no mundo todo, que ficou em status de pandemia, e a gente está começando a conhecer agora e tá descobrindo como combater aos poucos, né? Algumas coisas a gente já sabe, da máscara, mas tem outras questões mais específicas que com o tempo que a gente foi começando a descobrir, e eu acho que ainda vai descobrir muita coisa, né? Porque ele ainda está meio que no subjetivo, muita coisa ainda, né? Realmente, a gente não tem nada assim totalmente certo, né, e definitivo em relação a todas as questões que envolvem o Covid-19. E eu te digo assim, ó, toda a minha vivência assim, em relação à AIDS, e que a gente acompanhou, por exemplo, desde 99, que eu estou no setor, e a gente também se deparou na questão do tratamento da AIDS com várias coisas. Uma hora é uma coisa, daqui a pouco trocava, uma hora a contaminação era de um jeito, daqui a pouco aparecia outras formas de contaminação, né, de cuidados. Então, assim, a gente vem com essa vivência. Então, eu digo assim, para a gente, para todos os profissionais que trabalham no setor, eu gostaria de dar um elogio especial para toda a nossa equipe, porque realmente, assim, são pessoas que estão muito preparadas, porque a gente viu no início, assim, muito medo de todo mundo, claro, todos nós temos medo, mas assim, ó, a nossa equipe abraçou a causa, todos os profissionais. E para nós, muitas coisas que estão acontecendo hoje em relação ao Covid-19 são nossas vivências diárias em relação ao HIV. Só que, claro, com mais conhecimento, com uma doença que não tem cura, mas que tem tratamento, que as pessoas conseguem viver. E a gente se depara ainda com outras coisas, né, Léo, que a gente conversava contigo e com outros, né, outras pessoas vivendo com HIV e AIDS que estão sempre ali em contato com a gente, de que como é parecido nessa questão também de discriminação, né, da gente se sentir assim, que foi o que eu te disse no início, foi em maio, né, metade de maio de 2020 que eu tive o diagnóstico. Como foi difícil receber aquele diagnóstico e o diagnóstico dado por colegas minhas de trabalho. Eu me lembro assim o desespero das gurias para me dizerem que eu era IgM, né, e que eu estava com a doença ativa. E todo mundo desconcertado, ninguém sabia o que ia me dizer. Daqui a pouco eu fiquei sozinha na sala, sumiu todo mundo. Aí daqui a pouco começaram a chegar, daqui a pouco entrou a Raquel. E aí ninguém tinha falado nada e a Raquel, medicina, deu positivo, deu IgM. Chama o Jorge, né? Porque a gente também vai ter que testar, né? Então, assim,
foi muito assim, deu bastante ansiedade em todo mundo, né? Nos desconcertou naquele momento. E eu vou te dizer assim, eu saí, aí foi a questão de conversar com toda a equipe, e eu saí assim, parecia que eu estava assim, ó, tapada de vírus, e que eu estava contaminando todo mundo que estava na minha volta, uma sensação assim muito ruim, né? E que tu me dissesse, né, isso a gente também tem com a questão do HIV, que eu falava sempre, assim, quando entregava um diagnóstico para os nossos pacientes, né, para os nossos usuários, um diagnóstico positivo de HIV, que é isso, né, não transmite dessa forma, tua vida é normal, só tem que ter esse ou aquele cuidado. Mas com a questão do Covid, só o fato de tocar noutra pessoa era como se tu estivesse contaminando. Então, assim, ó, uma sensação muito ruim, assim, de um desconforto, de um medo, de uma insegurança, uma coisa assim que só quem vive e quem tem esse diagnóstico sabe dizer, assim, todas as fantasias e o medo, porque na verdade a gente não sabe o que vai acontecer. Tu acorda sem saber o que vai acontecer durante o dia. Fala, Léo. E quando tu recebeu o diagnóstico, Cida, foi bem lá no início, eu lembro, né? Foi lá no início que logo que começou no Brasil, assim, foi um dos primeiros casos confirmados conhecidos aqui na cidade, que eu lembre, assim. E a gente ainda estava naquela incerteza, porque ninguém tinha sido internado aqui, então a gente ficava com muito medo. Quando alguém falava assim, quando tu veio me falar que estava com Covid, meu Deus, até a gente se assusta, né? Porque a gente não tinha muita informação, e eu acredito que para ti ainda deve ter sido um pouco assustador, assim, porque ele foi logo depois do Dia das Mães, né? Não, olha, Léo, vou te dizer assim, ó, foi traumático, assim, ó, porque o que aconteceu? Na verdade, desde o início, na metade de março, que foi em seguida do carnaval, né, do nosso carnaval fora de época, terminou no sábado, e aí na segunda-feira teve reunião na prefeitura, e na terça foi toda a questão, né, de mudanças e de paralisações em relação ao que iria acontecer no município. E a partir daquele momento, assim, todo mundo aqui em casa, eu orientando, assim, ó, todo mundo, família, amigos, pessoas, né, no Instagram, em todas as redes sociais, né, e por telefone, grupos de WhatsApp, orientando as pessoas de todos os cuidados. E nós aqui em casa, eu e o Jorge, né, os dois dentro da área de saúde, né, o Jorge médico, para quem não conhece, meu marido é otorrino, né, e eu psicóloga. Então, assim, eu trabalhando na saúde pública e também na rede privada, e o Jorge também. Ele atende tanto a rede pública quanto a rede privada. Então, a gente sabia que a gente corria um risco maior. E na área do Jorge é uma área também extremamente vulnerável, né, do otorrino. E aí a gente, desde o início, conversando com os guris aqui em casa, em relação aos cuidados, o que tinha, como é que ia fazer, como é que a gente ia se organizar dentro de casa, com as funcionárias. Lá no setor mesmo, com a equipe, quando aconteceu a reunião e tudo, eu sentei com todo mundo, as gurias me disseram, Cida, tu tá assustada? Eu digo, não, a gente tem que ter os cuidados. Aí quando eu chegava, às vezes um não estava com máscara no início, eu fazia todo mundo colocar máscara bem no início. Aqui em casa também, a gente com todos os cuidados, não entrava com sapato em casa, né, deixava a questão do líquido para a gente desinfetar, né, o sapato, e mesmo assim o sapato ficava do lado de fora, álcool gel espalhado por toda a casa, álcool 70 também. Então, assim, todo um cuidado. E simplesmente, assim, os guris, quando a gente, né, saiu da secretaria e veio, eles disseram assim, mãe, eu não acredito, assim, ó, tu e o pai com todos os cuidados, a gente com todos os cuidados, tipo assim, por que aconteceu com vocês? E aí tu fica, né, te questionando e perguntando, e até ali, assim, a gente tava meio em estado de choque, assim, com aquele resultado. E, assim, ó, eu nesse período, antes do Dia das Mães, fazia 2 meses que eu só via minha mãe no portão. Minha mãe com 84 anos, e os irmãos, a gente também optou por não nos encontrar, assim. Então, ia, quando tinha que deixar alguma coisa, deixava no portão e voltava. E aí, nas vésperas do Dia das Mães, que nós não iríamos fazer nada, tipo assim, de reunião, a mãe começou a entrar numa depressão, que ela, família grande, 5 filhos, como é que ela ia passar o Dia das Mães sozinha, sem os filhos? E aí ela mobilizou todo mundo, né, Léo? Assim, com isso, e chorava para um, chorava para o outro, e nós, enquanto família, a gente, em comum acordo, só os filhos, a gente decidiu, então, que nós iríamos fazer um churrasco
para ela num espaço que eu tenho aberto, que a gente chama de quadrinha aqui. Então, iríamos fazer um churrasco e não viriam só os netos, só os meus filhos, porque estariam, né, comigo no Dia das Mães, e o Jorge, e os outros só meus irmãos, sem esposa, sem marido, sem ninguém, né, sem os filhos. Então, dessa forma, nós iríamos comemorar, todo mundo de máscara e tudo. Na hora, bom, tudo tranquilo, na hora da foto, ela não queria tirar foto de máscara. Então, a gente fez uma foto de família com ela sem máscara. E aí, em seguida disso, terminou o Dia das Mães, aí veio segunda, terça-feira eu me senti mal. Tá? Eu tive um desconforto intestinal, fiquei nauseada, fiquei, né, com mal-estar antes de ir para a Secretaria de Saúde. Tive diarreia, tá? Uma enxaqueca, assim, uma dor de cabeça e um cansaço. Esses foram os sintomas que eu tive. E aí eu liguei para o setor e avisei, olha, não estou me sentindo bem, eu não vou ir trabalhar agora de tarde. E fiquei assim, ó, jogada no sofá a tarde inteira. O Jorginho até passou por mim e me disse, ó, mãe, eu acho que tu tá com Covid, acho que o Covid te pegou. Eu disse, não, bobagem. Bom, e aí foi, no outro dia fui trabalhar, tranquilo, estava bem, porque é bem aquilo, para mim era um sintoma de outra coisa, era alguma coisa gástrica que eu tinha comido, algum exagero do Dia das Mães, né? E aí depois, no outro dia eu fui trabalhar assim, mas estava assim com, tipo, muita dor de cabeça, assim, enxaqueca, mas não tinha febre, não tinha coriza, não tinha nada. E aí começou esses sintomas e aí foi que aconteceu toda a questão do posto 14, né, Léo? Que foi quando deu aquele boom de vários casos na saúde, tá? E todos da saúde até. Todos da saúde. Foi onde estourou a questão da saúde, que antes foi com os meninos, aqueles da AMAN, que vieram, que foi ali onde começou, no município. E toda a nossa insegurança, porque era o início para a gente até de diagnósticos positivos dentro do município. E dessa forma foi que aconteceu. Aí a gente fez o teste, né? Até porque esses são sintomas também que estão ligados ao Covid, mesmo não tendo alguma síndrome respiratória. Tiveram várias pessoas, né, também que eu estava ligada diretamente, que estavam com resultado positivo. E aí foi que a gente fez, né? Eu fiz o teste, deu IgM, as gurias entraram em pânico ali e eu estava junto com elas e a gente olhando as plaquinhas ali dos testes rápidos. E daqui a pouco a Raquel me correu da sala. Saiam daqui, tem muita gente. E aí eu fiquei meio assim, só que eu olhei a minha plaquinha. Cara, a gente está acostumada com teste rápido no setor e a gente sabe como funciona. Eu olhei a plaquinha e eu vi que tinha pintado uma outra listinha. Aí eu saí calmamente, fui para outra sala, né? Aí foi uma parte da equipe foi para ali e aí depois foi toda essa questão do diagnóstico positivo, IgM, então estava com a doença ativa. Liguei para o Jorge na mesma hora e disse, vem para cá, que aí tu vai ter que fazer a coleta. O meu resultado deu positivo. Aí o Jorge chegou, fez, né, o teste também, o dele também na época deu positivo. Deu IgM também, bem fraquinho, o meu deu mais forte. E aí a gente disse para ele, bom, vai indo para casa, enquanto eu termino, a gente tinha que fazer as fichas de notificação e dar os dados ali. Aí conversei com a equipe e me arranquei da Secretaria de Saúde, mas com esse sentimento, assim, muito ruim, tá? E aí, pensando nisso, Dia das Mães, todas as pessoas que eu tive contato, né? Aí é um turbilhão de coisas que vem na tua cabeça. Aquele meu trajeto da Secretaria de Saúde de carro, sozinha, até a minha casa, assim, ó. E eu não queria ver ninguém, Léo. Não queria ver ninguém, não queria... Aí cheguei, disse pro Jorge até, libera, chega, conversa com as funcionárias e libera, assim, porque eu não queria... Quanto menos eu tivesse contato com outras pessoas, para mim, era melhor. Orienta e pede para irem que a gente vai organizando. Aí o Jorge orientou tudo. Quando eu cheguei, elas estavam ainda. Eu conversei, disse, ó, deixem tudo do jeito que tá e se mandem, né? Porque aqui não é o melhor lugar para vocês ficarem. Os guris, o Rafinha estava tomando banho, o Jorginho estava dormindo ainda, e a gente foi com calma lá, e aí a gente chamou. Eles desceram aqui aonde eu tô, aqui no escritório, né? E aí a gente disse para eles o resultado. Aí eles queriam fazer o teste naquele momento, e a gente disse, não, agora vocês vão ter que... Igual, a gente vai ter que fazer uma quarentena junto, todos aqui, Sim. né?
Então, não adianta vocês fazerem, vão ter que esperar esses 11 dias, 10, 11 dias, para vocês testarem. Então, não adianta a gente fazer agora, mas eles também extremamente ansiosos, porque eles queriam fazer o teste naquele momento. Aí a gente acalmou, e aí depois de falar com eles, eu comecei. Aí eu criei um grupo, né, da família só com os irmãos para passar, porque no meu grupo o outro da família é meio Todo geralzão, mundo. assim, com todo mundo, e tem criança também, e aí toda a questão do medo, aí avisei para todos, né, o que tinha acontecido. Aí todo mundo ficou extremamente apreensivo, porque a gente teve contato, mesmo num lugar aberto, ao ar livre, né, sem estar muito junto. Muitos ficaram muito tempo com a máscara, mas mesmo assim a gente não sabe, porque era bem aquilo, era a sensação, tu tocou, pegou. Essa era a sensação, né, nesse primeiro momento em maio. Então, dessa forma foi acontecendo. E a gente passou os 14 dias, nós 4, no isolamento total dentro de casa, né, Léo? Os guris apreensivos também com a questão do resultado. E monitorando todo o tempo a questão dos sinais vitais, vendo se a gente estava com febre, o oxímetro, né? Todas as coisas. Aí teve a vantagem de ter o médico na casa e também de ter a psicóloga para baixar um pouquinho o nível de Acalmar os ânimos. ansiedade, né? Para acalmar os ânimos. E aí, em primeiro lugar, eu avisei, né, para os meus grupos de amigos. Primeiro lugar foi a família, depois grupo de amigos, pacientes, eu e o Jorge, a gente foi falando, né, de escala, assim, aí colocando nos grupos de WhatsApp, que é uma forma de tu, né, já ampliar a questão da informação para não precisar estar ligando para todo mundo. Repetindo para todo mundo. Exatamente, a questão do que todo mundo muito preocupado, apreensivo, né, eu entrei em contato em alguns locais que eu estive, né, mesmo assim, eu não tinha tanta preocupação porque eu estava direto já de máscara, em qualquer lugar que eu entrava era de máscara, com higienização a toda hora, com álcool, né? Então, assim, eu tinha todos esses cuidados. E o Jorge também na questão da clínica. Mas mesmo assim, é um pavor, assim, saber que tu pode ter transmitido para alguém. E como é que os guris iam passar também nesse período. E desde o momento, assim, desde a hora de acordar até tu dormir, o que vai acontecer nesse meio tempo, sabe? Então, bem, assim, ó, uma tensão, assim, ó, muito medo e muita insegurança por não saber. Aí, vários, né, a gente tem, assim, um número muito grande de médicos, amigos, de pessoas, infectos, e aí, assim, todo mundo ligando, né, os otorrinos, né, da área do Jorge, assim, ligando. Tinha um amigo nosso, né, que é médico em Porto Alegre, ele queria... Eu vou ir de ônibus, trago vocês no carro de vocês para Porto Alegre, né? Jogo vocês, deixo vocês no Moinhos. Eu digo, gente, a gente tá bem. Aí as pessoas ligavam e a gente fazia chamada de vídeo para as pessoas verem. A gente só tá fechado em casa, mas a gente tá bem, a nossa vida tá... Por enquanto tá tudo sob controle, a gente não tá hospitalizado, né? A gente não tá com falta de ar, a gente não tá com febre, não tá com nenhum sintoma mais agudo, assim, para que a gente possa. Com monitoramento de vários, né, profissionais, né? O Dr. Sibim, né? O Luizinho Gutierrez, assim, várias pessoas que nos ajudaram nesse momento também de crise de ansiedade, assim, em relação a sintoma. E marido médico é aquela coisa também, né, Léo? O Jorge, assim, a todo tempo ele ficava muito, muito ansioso, assim, com qualquer coisa. Os guris já iam direto, então eles já pegavam um termômetro para verificar a temperatura de todo mundo, o oxímetro. O Jorge fez uma planilha, e nessa planilha a gente colocava, né, no mínimo, assim, 6 vezes por dia, a gente estava verificando a temperatura e a questão da saturação, assim, para poder ver como é que a gente estava, o estado geral. E nisso a gente não tomou, acho importante colocar, assim, que a gente não tomou nenhum medicamento, tá, Léo? Nem eu, nem o Jorge, a gente não tomou nenhum medicamento, certo? Até porque não tinha por que tomar medicamento naquele momento, pelo nosso estado geral, a gente estava assintomático, o Jorge não teve sintoma nenhum também. O único sintoma que eu tive foi aquele. Aí teve um dia, né, que o Rafinha também se sentiu um pouco mal, a gente ficou apreensivo com aquilo, aí ficamos observando, não teve mais nada, assim. Então, essa foi a nossa vivência nesses 14 dias em casa, as pessoas, né, o que a gente precisava, a gente ligava, assim, acho importante, assim, a solidariedade das pessoas, tudo que precisava a gente conseguia, né, os mercadinhos, tu pedia, o pessoal entregava aqui em casa, o porteiro deixava na porta, a gente pegava. Então, assim, a gente não saiu absolutamente para nada, todo mundo respeitou. E os guris, assim, ó, como teve gente que me perguntou, ai, mas por que tu não mandasse os guris para casa de um parente?
como é que eu vou mandar 2 filhos, né, adolescentes para casa, por exemplo, de um irmão, né, de uma irmã ou da avó da minha mãe, sendo que eu e o Jorge estavam com diagnóstico positivo. Os guris juravam que eles estavam também positivo, né? Eu digo Não tem assim, como bom, saber, né, Cida? Não tinha como saber. Eles estavam em contato com vocês durante todos os dias antes. direto, né? Era Direto, mais possível que eles tivessem positivado do que não, até, inclusive. É certamente. uma questão de cautela mesmo, de prevenção. Mas, Cida, falando nisso, Fala. que tu tá falando da superação, eu via que tu postava, né, que o pessoal tava mandando presentes e tal, assim, eu acho que isso ajuda até pra gente ficar com a cabeça boa, se sentir querido e tal. Mas eu vi também que como uma coisa que, pra quem não conhece a Cida, né, pra quem acompanha ela, a minha mãe ama acompanhar, porque ela fica vendo todas as receitas que ela tu posta, assim, eu fico louco também. E eu vi que foi uma maneira que tu usou, talvez tu confirme isso ou não, mas foi o que eu percebi, para passar por essa quarentena numa maneira relax, assim, de achar uma coisa legal para fazer e levar aquilo de uma maneira um pouco mais leve, né? Eu via que tu fazia tuas receitas. A Cida tem um Instagram que eu vou deixar aqui, depois aqui embaixo, que ela faz receitas super massa, assim, super bonitas, assim. E isso te ajudou, de certa forma, Cida, a passar por isso? Tu E, pegar uma coisa que tu curte e... bom, quem me conhece, né, Léo, sabe assim, ó, que eu adoro reunir a família, reunir amigos, organizar evento, né? Fazer junção, assim, ó, tanto da família quanto de amigos, assim. Adoro cozinhar, é uma coisa assim que me dá, para mim é terapia, né? Adoro organizar todas as coisas, assim, desde os mínimos detalhes, assim, da mesa até a questão de eu mesmo preparar a comida. Então, antes até da nossa quarentena, quando começou, eu vou te dizer assim, que desde a metade de março, quando aconteceu isso, eu não saí para lugar nenhum, assim, ó, tu não me viu em nenhum restaurante, nada, eu não saí. Então, comecei a adaptar coisas dentro de casa. Para a família, eu, o Jorge e os guris, né, para nós 4. Então, até para segurar. Para quem não conhece, eu tenho um filho que fez 19 anos semana passada e um outro de 14. Então, são 2 adolescentes, 2 meninos, assim, ó, no auge para aproveitar a vida. O Jorginho, eu recém tinha voltado de Porto Alegre, tinha ficado 10 dias com ele em Porto Alegre para adaptar ele, que estava começando a questão da universidade na PUC, o direito, e aconteceu tudo isso da pandemia, e ele está aqui na cidade, então eu tinha que fazer coisas para organizar, até para que eles não quisessem sair para a rua. Então, eu comecei a fazer essas coisas, aí muito também incentivar até a questão dos produtos locais, né? Do que a gente tem, porque a gente sabe que está difícil para todo mundo, né? A questão assim de vendas, o comércio estava fechado, cada um estava tentando se readequar dentro dessa nova, né? Porque na verdade é isso, né? É uma nova forma da gente viver, né? E o movimento está diferente, está difícil para todo mundo, porque assim, ó, coisas que aconteciam não estão acontecendo daquela mesma forma. Então eu comecei assim, ó, a encomendar as coisas, e aí eu comecei a postar, porque eu não estava saindo, eu estava só fazendo coisas dentro de casa. E aí as pessoas começaram a curtir, eu cozinhava, e aí eu fazia, eu apresentava, e cada dia eu inventava um almoço diferente, aí fazia, e aí na quarentena, sim, que a gente ficou fechada aqui, aí os guris, quando acordavam, cada dia tinha uma mesa diferente, num estilo diferente, a gente fazia alguma coisa, né? Até para ir distraindo eles dentro de casa e a gente ter um ambiente mais saudável, assim, mais para cima, não de uma coisa de doença dentro de casa, né? Sim. E assim, ó, que bom que eu estava bem. E assim, né, Léo? A gente fazia revezamento, porque eu não tinha, minhas funcionárias, né, foram liberadas na hora. Então, tinha que limpar toda a casa, tinha que fazer tudo, a questão das roupas, o pavor, né? O primeiro dia eu me lembro quando eu cheguei aqui, eu me enchi de luva, só faltou assim eu me jogar álcool inteiro e tomar banho, de máscara, cozinhando. Não quis almoçar, a gente serviu os guris antes na mesa. Aí eu e o Jorge, primeiro eles almoçavam e depois a gente almoça. Até que eles ficaram muito bravos com isso. Não, a gente quer sentar na mesa, a gente fica mais distante, mas a gente quer que todo mundo sente na mesa. E aí a gente foi se reorganizando dessa forma. De, bom, já que está todo mundo aqui, né? A gente está fechado, se tiver que ser, vamos organizar. Porque eu não podia também me fechar eu e o Jorge no quarto, né? Tipo isolamento,
e deixar para os guris cuidar da casa. Ou me fechar eu e o Jorge e dizer para as funcionárias seguirem vindo na minha casa e cuidar dos guris e me deixarem a comida na porta do quarto, que a gente ia ficar fechado. Então, eu tentei evitar tudo isso para evitar, assim, o máximo de que outra pessoa fosse se contaminar, né, Léo? Esse foi o cuidado que a gente teve. E a partir daí eu comecei a postar no grupo da família, um sobrinho meu que é publicitário, o Gabi, que é meu afilhado, inclusive, ele disse, não, a gente tem que profissionalizar, tá muito profi essas coisas, assim, porque cada dia eu inventava uma coisa. E aí foi que ele criou o Insta, né, Cida Bofil Arte Gourmet, para mim poder postar as receitas e compartilhar um pouco com as pessoas, porque é uma forma também de tu entrar na casa das pessoas, de tu levar um pouco, de repente, um doce, né, uma comida, um sabor diferente, assim, ó, em tempos de pandemia, né? Então, esses são os cuidados que eu tive. E nesse período dos 14 dias, assim, todo dia que eu acordava, Léo, assim, ó, o porteiro tocava o interfone e tinha alguma coisinha na porta. Era uma geleia, era uma flor, era um pão de mel, sempre tinha alguma coisa que alguém tava mandando. Era, né, era uma saladinha, todos os dias chegava algum mimo aqui, alguma coisa pra gente, assim, e isso também demonstrava, assim, todo o carinho das pessoas, assim, em relação a gente. Aí até... Vai, toca. Macida, mas é bem como tu falou, isso demonstra o carinho, porque vocês são pessoas que cativam esse carinho, né? Eu, particularmente, eu não conheço o Jorge muito, né? Mas eu sei o que as pessoas falam dele, eu sei que ele é uma pessoa que é bem quista, né? Mas eu te conheço e eu sei o carinho que tu cativa. E para quem não conhece a Cida, porque assim, várias pessoas do HIV então, vão ver essa live, provavelmente depois no meu canal no YouTube, quem não está assistindo agora. A Cida é uma referência não só aqui na minha cidade, mas em toda a região da fronteira, quando a gente fala sobre HIV e AIDS. Quando eu estive em Brasília fazendo a minha campanha, a campanha do Ministério da Saúde em 2018, quando eu cheguei lá e falei que era de Uruguaiana, as pessoas perguntavam, e como é que tá a Cida lá? A Cida revolucionou a questão do enfrentamento do HIV e da AIDS na fronteira oeste. Então, as pessoas têm esse carinho porque vocês cativam esse carinho. E é legal nessa hora a gente receber. E eu entendo o que tu está sentindo agora, porque quando eu tive meu diagnóstico positivo para HIV, e eu deixei isso público, uma das coisas que mais me confortou, assim, e me conforta até hoje, é quando as pessoas chegavam para mim e diziam assim, Léo, tudo vai ficar muito bem, sabe? Tudo vai ficar bem. Ou me mandavam mensagem, pessoas que eu nem imaginava, às vezes chegavam para mim, Léo, te admiro um monte, vai dar tudo certo, qualquer coisa conta comigo. Porque, na verdade, quando a pessoa tá dando um mimo, é isso que ela tá fazendo, né? Ela tá dizendo assim, ó, a gente tá contigo, né? E vai dar tudo certo. Mas, Cida, agora mudando um pouquinho de assunto, vocês, né? Vocês dois são pessoas que estão na linha de frente, né? Em função disso, e vocês tiveram toda essa questão da quarentena, voltaram para a linha de frente, né? Porque tu tá lá de novo. E como que tá sendo agora aqui, isso aqui, entende? Porque a gente viu que agora na cidade, por exemplo, já teve óbito, que até então não tinha, entende? Teve já internações ocupando o respirador, que até pouco tempo não tinha. Mas, ao mesmo tempo, se a gente vai no centro, a gente vê as pessoas, às vezes, sem máscara ainda. Como que está sendo para ser uma pessoa da linha de frente e vendo assim, a atual situação na cidade, agora? Não está sendo muito fácil, Léo, assim, para nós, enquanto profissionais de saúde, assim, nos deparar com todo esse contexto, assim, ó. Então, assim, como é que eu vou te dizer? Eu voltei, né? A gente voltou, o Jorge também voltou para a linha de frente. A gente sabia desde o início que a gente corria risco. E sem saber isso, pode reinfectar, não pode. Agora é questão, né? Tu tem imunidade por três meses. E aí é importante até dizer, porque o Jorge também, que é uma coisa que muitos sabem, outros não, o Jorge deu positivo no primeiro, e depois o Jorge fez de novo e o do Jorge deu negativo. Então, o do Jorge foi um falso positivo. Eu mexo que isso é para mim, acho que isso foi para ele ficar tão pertinho de mim e a gente não, para mim não ficar no isolamento sozinha aqui em casa. E a gente fez um isolamento, né, em família. Mas foi isso, do Jorge foi um falso positivo, porque após os 14 dias
ele refez a questão do teste e deu negativo. Então não aparece nem IgG, nem IgM. Hoje, inclusive, Mas ele o teu deu positivo. O meu deu positivo, né? Tá IgG ainda, né? Eu fiz, repeti, deu IgG, segue IgG ainda. Agora, na metade de agosto, vai fechar os 3 meses. Eu vou repetir de novo até para ver como é que tá, porque a gente tem que ir fazendo esse monitoramento. Principalmente a gente, enquanto profissionais dentro da área de saúde, né, Léo? Porque a gente, assim, tá no dia a dia, na batalha ali, não deixa de ir trabalhar nem um dia em função disso. Medo tem. Todo profissional de saúde tem medo, porque a gente sabe que a gente corre o risco. A gente tem um risco acrescido, tem uma vulnerabilidade maior do que as outras pessoas, em função de estar ali nesse atendimento dentro da linha de frente. Então, o que eu te digo, assim, a gente fica, e meus colegas de trabalho que estão na saúde pública, a gente fica, às vezes, triste, assim, ó, porque a gente precisa uma colaboração maior da população na questão desses cuidados. E que é o mínimo, né, Léo? É a questão do uso da máscara, é a questão de não fazer aglomeração. Ninguém está dizendo para as pessoas que tu está proibido de sair de casa, né? Que é a questão, a não ser que tenha um diagnóstico positivo e a família que tenha que estar fazendo esse isolamento, mas as pessoas têm que terem mais responsabilidade. Essa é a minha opinião. Enquanto pessoa, enquanto cidadã, enquanto profissional dentro da área de saúde, eu acho que as pessoas têm que se conscientizar mais. Porque eu posso estar bem, eu posso ser assintomática, mas de repente eu posso transmitir para outra pessoa que o quadro vai agravar. E a gente já está vendo essas questões dentro do nosso município. E a gente na saúde, a gente está vendo, assim, tanto a questão hospitalar, que a gente vê todos os dias no boletim, a questão, né, do aumento, e também dentro de testes positivos, que antes era um número menor e hoje a gente está tendo um número muito maior de testes positivos. E isso a gente sabe, né, Léo, que não é de todo mundo, é das pessoas que estão acessando o serviço, né, por algum motivo, por algum sintoma, que estão realizando a questão dos testes, tanto na rede pública quanto na rede privada. Então, a gente não tem ainda uma testagem em massa para a gente saber, né, a questão do diagnóstico. Para ter uma noção certa, né? Exatamente. Então, assim, essa é a nossa preocupação. E às vezes as pessoas acham que é bobagem, aí começam festas clandestinas, né, junção, aglomeração. Isso nos entristece, assim, enquanto profissionais de saúde, assim, porque a gente está extremamente responsável dentro da nossa tarefa de estar todo dia ali cumprindo com o nosso trabalho e cuidando da saúde dos outros. E, de repente, a gente está arriscando a nossa saúde e a saúde da nossa família. Porque, assim, ó, eu poderia ter contaminado meus filhos, né, o Jorge... A tua mãe? A minha mãe, né, o Jorge também é hipertenso, também já passou dos 60 anos, que entra, né, no grupo de risco, né, tem irmãos também. Então, a gente tem que ter a questão desse cuidado e dessa responsabilidade social com o outro. Não sou só o eu. É o que eu digo, assim, ó, em relação à questão do Covid, a gente tem que ter um pensamento global de todo mundo, conjunto. Não pode ser só o eu. Tem que ser o nosso. É uma questão de empatia, né, Cida? Tem empatia, primeiro, pelos as pessoas próximas a nós, né? Porque eu mesmo eu sigo trabalhando, então até para quem está pensando nessa função do trabalho, que daqui a pouco não tem nem como trabalhar de novo, daqui a pouco tranca tudo de novo, mas não só para essa questão de trabalho, mas pelas pessoas que estão próximas a mim, para as pessoas que estão próximas das pessoas próximas a mim, porque se eu não estou fazendo a prevenção direitinho, ou se eu estou me aglomerando, essa pessoa vai para casa dela e daqui a pouco transmite para algum parente, entende? E principalmente, eu acho, por um olhar mais empático com os profissionais da saúde. Porque se a gente for olhar nos números de óbito, a gente vê que as pessoas que estão morrendo são as pessoas com maior vulnerabilidade social, por questões óbvias de não conseguir fazer uma prevenção adequada, às vezes não tem água, tem em casa para poder fazer higienização, mas também os profissionais de saúde. Porque a gente vê que os primeiros óbitos aqui no estado foram de médicos e enfermeiros, não foi? Foi. E isso assusta porque são pessoas que estão ali, né, pedindo para o pessoal, olha, a gente está tentando segurar aqui, mas segurem um pouquinho aí também, porque senão não vai dar conta. E daqui a pouco o pessoal começa a positivar lá, por exemplo, aqui em Uruguaiana, na Santa Casa, e aí daqui a pouco, quem que vai ficar no lugar deles para atender as pessoas que vão, né?
é bem complicado. Essas pessoas não E conseguem já ver dessa teve, né, maneira um Léo, pouco vários é, diagnósticos de profissionais de saúde, profissionais no hospital. Então, assim, a gente tem que ter esse cuidado, assim, e esse olhar, assim, é bem isso, é questão da empatia. De tu conseguir olhar e te colocar no lugar do outro. Então, essa é uma coisa que a gente acha assim, de extrema importância. Outra coisa que eu acho importante a gente falar, né, Léo, a questão do isolamento, assim, quando a gente tem várias pessoas que estão em isolamento. Isolamento é isolamento, gente. Assim, ó, é tu não sair de casa. Tu tem que ficar fechado. Ou restrito no teu quarto, né? Ou se não tem, tu tá num ambiente. Toda aquela família, se não tem, ela vai ter que estar nesse isolamento também. Até ter o seu diagnóstico, se teve ou não. Então, a gente tem que respeitar essas orientações da vigilância epidemiológica, né, dos profissionais de saúde que estão dando. E eu não posso dar uma saidinha para comprar um remédio. Eu vou ter que tentar contar com a ajuda de alguém, de um vizinho, de algum familiar, que possa me trazer aquilo ali. Mas eu não posso sair, eu não posso expor outras pessoas à questão de contágio com a questão desse vírus. Né? E se eu sair, eu vou estar... E eu sei que eu tenho. Como é que eu vou estar andando na rua? Né, dessa forma, mesmo que seja uma saidinha pequena, daqui a pouco eu vou ir num mercadinho, vou ir numa farmácia, não pode, isolamento é isolamento, as pessoas têm que ficar em casa, né? Não é para sair, não é para ir visitar outras pessoas. E a gente, muitas vezes, a gente se depara, né, Léo, com situações assim dentro da saúde, com pessoas que tiveram seu diagnóstico positivo e são procuradas pelos profissionais de saúde e elas não estão em casa. Então, a gente precisa exato. dessa conscientização da população. E daqui a pouco eu posso me Aí é encontrar com pior uma ainda, pessoa né? dessas na rua, né? Já teve casos até de profissionais nossos de saúde que estavam nos postos de triagem, que já tinham orientado a pessoa ao isolamento, e de encontrar a pessoa, né, no mercado. Então, as pessoas têm que se responsabilizarem, tem que ter... Acho que tem que ter punição, sim, Léo, para as pessoas, assim, porque a gente está Eu colocando em acho também. risco, né, a população de uma forma extremamente irresponsável. Porque eu acho assim que no momento que tu tem um diagnóstico, que tu tem informação, tu tem que ter responsabilidade contigo e com os outros. E até porque a Tá? gente não sabe como é que o vírus vai reagir em cada organismo, né, Não. Cida? Assim como com uma pessoa, ele pode ter sido ok, a pessoa levou de boa, daqui a pouco vem uma pessoa e ele vem avassalador, porque tem pessoas que ele chega dessa forma. E outro dia eu vi uma pessoa postou assim, eu nunca conheci alguém que morreu de Covid. E eu digo, eu conheci pessoas que morreram. Não daqui de Uruguaiana, mas eu conheci pessoas que morreram que são de outra cidade. Tinha uma amiga minha de São Paulo, mais nova que eu, 30 e poucos anos. Ela era obesa, mas se não fosse pelo Covid, ela ia viver quantos anos mais pela frente, entendeu? Foi porque pegou ela, e ela fazia um trabalho comunitário ainda, né? E a Amanda, e ela morreu, e em questão de, assim, de semanas foi. Foi assim, tipo, uma semana, duas, ela estava entubada e morreu. Então a gente não tem como saber, né? Eu não me importo com isso, beleza, então, não, mas tem outras pessoas que se importam, a gente tem que respeitar, né? Tirando que é uma norma, né? Se é uma norma do OMS, é uma norma, decreto municipal, então eu trabalho numa academia, outro dia teve um rapaz que chegou e começou a brigar porque ele queria entrar sem máscara, sabe? E aí o pessoal trancou o pé, não, ele tem que ter máscara. Ele disse, mas não sei o que, bobagem, isso é bobagem. Não, olha, não importa se eu até acho que isso é bobagem, mas tem um decreto municipal e a gente tem que respeitar. E aí ele foi lá, comprou uma máscara, voltou, colocou a máscara embaixo da boca para entrar na academia. Olha, tem que colocar a máscara, tem que colocar a máscara aqui assim, sabe? E ele armou outro círculo lá e tal. É complicado, as pessoas têm que ter E isso conscientização. também, né, Léo? Isso é importante colocar. Não adianta, tá? Às vezes tu chega em algum estabelecimento, ou tu vê as pessoas na rua, assim, aí com a máscara assim embaixo. A máscara não é para estar embaixo do nariz, né? A máscara tem que proteger toda essa parte aqui e tem que estar bem, né, fechadinha para evitar a questão, né, de tu contaminar outras pessoas e de ti também te contaminar. Então as pessoas têm que ter essa consciência desse cuidado. E é o mínimo, né? É simplesmente colocar uma máscara. Eu digo, eu já me acostumei tanto com a máscara, Léo, que às vezes eu pareço louca aqui em casa, porque eu chego de máscara e eu sigo de máscara. Aí lá as tantas eu me dou conta, aí tiro a máscara, porque já ficou assim, para mim já é automático a questão do uso da máscara. Ela já está quase como acessório fixo, assim, ó. E a Todo o gente tempo. entende,
a gente entende que, por exemplo, eu sigo trabalhando aqui na minha família, a minha mãe e a minha irmã, a minha mãe e minha irmã, como trabalham na educação, elas não estão trabalhando só, quer dizer, estão trabalhando em casa, fazem live, eu acho que estão trabalhando até mais, Sim, com todo o tempo com a minha aluno e com irmã também. professor e com reunião. Mas o meu pai, ele tem comércio, ele segue trabalhando. A gente entende que tem pessoas que não têm como ficar em casa todo o tempo, mas a única coisa que se pede é, se vai sair, né, que use a máscara, que use o álcool em gel, que se higienize na medida do possível para a gente evitar essa transmissão, porque a gente sabe que ela é de alta transmissão, né, o Covid. É um pouco diferente do HIV, que a pessoa tem que ter uma relação sexual, então é um pouco mais restrito, né? O Covid não, é o ar ali, né? É o toque, é o tá perto, né? Cida, faltam 15 minutos para terminar a nossa conversa. Voa, voa, né? Voou, meu Então, Deus do céu. voou, Eu voa. estava ansiosa com essa live aqui. Mas tá maravilhosa. Nossa, eu acho que vai servir muito para muitas pessoas. E então, assim, só para a gente finalizar, eu vou levantar duas questões. Primeiro, até tu já falou um pouco sobre isso, antes de a gente se despedir. Sobre a questão do HIV, eu gostaria que tu falasse um pouquinho, né? Aproveitar que a gente está falando sobre isso, e a gente fazer uma relação, né, do HIV e Covid na questão de estigmas. Tu já comentou um pouco, na verdade, sobre isso, e eu acho que eu só vou dar uma retomada nesse assunto, porque eu acho que é importante. Quando a gente fala sobre a epidemia do Covid, eu tenho conversado bastante sobre isso com o pessoal do HIV, a gente vê que tem muita relação na questão do estigma mesmo, assim como tu falou. Porque é algo ainda um pouco desconhecido, né? E tem a questão da transmissão, né? Tu vê a tua preocupação quando tu descobriu o diagnóstico foi, nossa, será que eu transmiti para alguém? Exatamente como tu falou, a impressão que tu teve foi que tu estava cheia do vírus, né? Inteira, assim, ó. É, Parece que tu tá transpirando o vírus, assim, ó. tá transpirando o vírus. E eu vou te dizer que quando eu descobri meu diagnóstico para HIV, a impressão que eu tive era justamente essa, assim, que eu tava tapado de HIV, né, dos pés à cabeça, e que eu tava, tipo assim, uma bomba de HIV, porque que eu ia, né, e sair espalhando HIV para todo mundo. E eu acho que isso vem um pouco justamente agora do Covid pelo desconhecido, e um pouco do HIV pela questão do estigma que se acumulou durante muito tempo, né? E a gente começou a perceber que estava começando a acontecer um pouco dessa estigmatização do Covid, e até as pessoas já começando a sofrer algum tipo de preconceito e exclusão, assim, em função disso. Por exemplo, eu vi em lugares em São Paulo que as pessoas estavam querendo expulsar pessoas que estavam com sintomas, não era nem positivadas, com sintomas de Covid dos condomínios que moravam. E ver como isso começa a ficar assustador daqui a pouco, né? Porque daqui a pouco as pessoas... Eu vi uma moça que tossiu, se eu não me engano, num ônibus, porque as pessoas estão tendo que trabalhar, elas pegam, Sim. né, pegam condução e tal, e ela foi tirada a chute de dentro de um ônibus. Eu vi um vídeo que estava correndo. Então a gente começa a perceber que claro que as pessoas elas têm que se preocupar, né? Mas a gente também não pode esquecer que são pessoas ali, né, Cida? Elas não passam a ser o Covid, é igual com o HIV. Eu não sou o HIV, eu vivo com HIV. E a pessoa, no momento positiva para o Covid, ela não é o Covid, ela está vivendo com o Covid. E o que tu teria para falar nessa questão, com toda a tua vivência, Cida, em questão do estigma do HIV, que poderia ser utilizado agora para acalmar, de repente, um pouco o medo das pessoas? Olha, Léo, vou te dizer assim, aqui dentro da minha vivência, assim, toda essa questão dessa história, né, dessa trajetória em relação ao HIV e AIDS na minha vida profissional, foi assim, ó, foi um grande conforto para mim no meu dia a dia aqui em casa nesse período com esse diagnóstico positivo, assim, ó, porque tudo que eu estava vivendo, eu lembrava o que vocês me disseram no momento que eu estava dando o diagnóstico positivo de HIV. E tudo que eu confortava, né, eu acabava trazendo para mim também. Calma, né, vai dar tudo certo, vamos tocar para frente, né, a coisa vai passar e a gente vai sair dessa. Era nesse sentido que eu pensava, assim. Então, tudo que eu falava, eu falei muito com a Sandrinha também, né, a questão disso, assim, ó, porque eu vivenciei na pele isso, assim, ó. Eu digo assim, só a gente vivendo mesmo para saber
o que que é. Então, a minha vivência com a AIDS me ajudou muito em relação a isso. E a gente vê muito essa questão de discriminação, das pessoas não quererem chegar perto, de falarem. Até comentários maldosos também, né, Léo? Assim, eu vou te dizer, no momento, assim, eu abri, tanto eu e o Jorge, a gente abriu para todo mundo, né? Até nas redes sociais a gente abriu, então a gente não escondeu de ninguém a questão do diagnóstico. Eu acho que as pessoas têm que falarem abertamente sobre isso, né? A gente tem que saber. Então, desde o início eu sabia que eu ia, né? Não me importa. Até a secretária de saúde, né, a Lilian, ela estava falando com ela um dia, eu digo, Lilian, se te perguntarem, até porque nós somos pessoas conhecidas, somos pessoas públicas, todo mundo conhece. E em seguida eu vou te dizer, Léo, eu mal cheguei em casa, não demorou muito, todo mundo já estava sabendo. São informações que a gente não consegue segurar. E eu não tinha no meu plano, tipo assim, de esconder e de omitir das pessoas, né? A gente falou para todo mundo. Então, isso eu acho importante, esse jogo aberto. Né, em relação, eu disse para a Lilian, se te perguntarem na rádio ou qualquer coisa, pode dizer. Teve pessoas que me ligaram, tu confirma? Confirmo. A gente não escondeu de ninguém, porque eu acho importante, até para as pessoas se conscientizarem que a gente também pode pegar. A Cida pegou, né? O doutor Jorge pegou, né? E estavam se cuidando, e como é que foi que isso aconteceu? Porque as coisas às vezes se aproximam mais de ti, quando alguém conhecido se contaminou. E muitas vezes isso faz as pessoas se cuidarem mais, nesse sentido, quando a gente fala de prevenção. Então, todo esse trabalho em relação ao HIV e AIDS, que a gente trabalha muito também com a prevenção, para evitar que as pessoas se contaminem, e que é bem que eu digo, aquele trabalho de formiguinha, né, que a gente vai até para tentar conscientizar. Eu digo, que a gente conscientize e a gente já tá no lucro, mas que a gente tem que seguir com esse discurso sempre, sim, porque tem muitas pessoas que ainda não caiu a ficha em relação a esses cuidados. Então, eu te digo assim, que a minha trajetória em relação à AIDS e a vivência com vocês, enquanto, né, pessoas vivendo com HIV e AIDS, me ajudou muito, assim, me confortou todos os dias, esses 14 dias de quarentena, assim, ó. Porque eu lembrava, palavra por palavra, que eu tinha dito, do que eu escutava, a fala de vocês quando a gente entrega um diagnóstico positivo da família, toda a ansiedade, todos os medos, toda a dificuldade, esse medo da morte, essa questão do vírus estar saltando para tudo que é lado, e que tu tem que seguir com a tua vida, com a tua rotina, né, com as tuas coisas, né, com tudo que tu tá fazendo, tentar ocupar a tua cabeça. Mas teve dias assim que eu estava muito ansiosa, e não era assim, o que eu vou te dizer, não eram sintomas clínicos. O que mais te deixa assim é a ansiedade, aquele nível de ansiedade alto, aquela angústia, aquele medo, é toda a parte emocional. E que nesse sentido, até a questão de ser psicóloga, a gente vai tentando se ajudar também dessa forma para sair. Então, a importância da gente ter solidariedade com as pessoas, com todo mundo que está com diagnóstico positivo, né? Um recadinho, tipo assim, uma ajuda, alguma coisa, se oferecer para alguma coisa. Tudo isso é importante. E eu e o Jorge, a gente conseguiu, né? E os guris também, porque os guris fizeram quarentena junto. A gente teve todo esse retorno de coisas que, na verdade, eu sempre fiz, né? Tanto eu quanto o Jorge para as outras pessoas. Então é bem aquilo, né? Vai e volta. Né? Então a gente tem que tentar ser solidário, tem que ajudar as pessoas, tem que fazer. Às vezes é uma informação que a pessoa precisa. Tu não tem noção assim de quantas pessoas entram em contato comigo para pedir uma informação, o que que eu faço, onde é que eu vou, o que que eu faço. Olha, meu filho está com febre, liga a qualquer hora, fala, não fica na dúvida, procura aqui, procura ali. Então a gente tenta ajudar essas pessoas, assim, porque eu tô sempre ligada, né, Léo? Assim, tanto no telefone, no WhatsApp, tudo. Então, as pessoas, quando entram em contato, em seguida a gente retorna e responde. Isso dá segurança para as pessoas também. Então, eu acho fundamental isso, a questão da empatia, da solidariedade, né, desses cuidados, né, dessa responsabilidade de cada um pensando no outro, né, saber que o meu direito vai até onde começa o direito do outro, né, e aí entram toda a questão de responsabilidade e deveres da gente enquanto cidadão. E a gente tem que estar atento a tudo isso, porque não adianta eu me cuidar na minha casa se as outras pessoas não se cuidam. Da gente, das pessoas que têm mais condição social, né, e econômica, de ajudar as pessoas mais vulneráveis também. Porque as pessoas estão passando extrema dificuldade. A gente que trabalha ali na saúde pública, a gente vê a dificuldade das pessoas, assim, de ter, né, um arroz e um feijão no dia a dia para a família.
Tu sabe que eu sempre pego e levo no carro, assim, quando eu vou no supermercado eu compro arroz, feijão, azeite, alguma coisa assim, eu deixo saquinhos separados em casa. Então, quando eu vejo as pessoas ou alguém que está catando lixo, alguma coisa, eu pego e dou, porque é uma forma de tu poder ajudar. A gente não vai conseguir ajudar todo mundo, né, Léo? Mas assim, ó, a gente pode fazer a diferença no momento na vida de alguma pessoa. Então, Sim. é esse sentido que eu falo, assim, a gente precisa ter, eu acho que a pandemia, nesse sentido, acho que ela mudou muito a questão de algumas pessoas em relação a isso, de poder enxergar o outro. Não adianta só eu estar fechada na minha torre com todo o conforto, se eu estou com um monte de gente que está extremamente vulnerável, porque daqui a pouco eu também vou estar correndo esse risco. Então, a gente tem que sair um pouquinho da torre e ajudar de alguma forma as pessoas. Se todo mundo fizer isso, a gente consegue melhorar muitas coisas, assim, dentro da nossa cidade, né? Dentro do nosso coração, né? Que é bem isso, esse olhar. E a gente tem que ser muito resiliente, né? Ter essa capacidade de resiliência, assim, de poder superar e enfrentar esses momentos difíceis. E para isso a gente precisa do apoio das pessoas. Aí tem que citar vocês, né? A equipe de trabalho, a família, amigos. Meu, ó, viu? A gente começa a lembrar, porque assim, ó, passa um filme na cabeça, né, Léo? Até de pessoas assim, ó, que eu nem conheço, eu nunca vi, assim, mas que te conhecem e que mandavam uma mensagem, né? Colocavam, quando eu postei no Face, nas redes, assim, ó, teve não sei quantos compartilhamentos, foi um absurdo, assim, o que teve de compartilhamento quando eu coloquei de pessoas e as pessoas comentando, de cuidado, de apoio. Cida, Fala. Cida, primeiro a gente está quase terminando, né? E eu queria te agradecer muito, né? Depois eu vou te dar um espacinho para tu fazer a tua despedida. Te agradecer não só pela participar dessa live, né? Mas pelo esse trabalho que tu faz aqui na nossa cidade, na frente da, do programa municipal, né? De combate à AIDS, HIV, IST. Primeiro porque eu vou te dizer que uma coisa que a gente conversa muito é que a principal coisa para uma pessoa ter uma boa adesão é ter aquela mão acolhedora, né? E óbvio que eu sou uma pessoa muito privilegiada por eu ter isso na minha casa, mas eu também sou muito privilegiado por eu estar aqui em Uruguaiana fazendo esse tratamento e ter vocês ali, né? E é claro, quando eu digo vocês, eu falo principalmente da tua pessoa, não desmerecendo as outras pessoas, mas é porque tu tá ali na frente e eu sei da responsabilidade em que tu leva isso. Com certeza, esse direcionamento que tu dá para esse programa de AIDS, ele impacta diretamente na minha adesão, né? Eu nunca posso dizer que não. E eu sei que impacta diretamente na adesão de várias pessoas, como a Sandrinha, por exemplo, e várias pessoas que eu conheço. Então, eu acho que tu tem que ter consciência desse papel que tu faz, que tu exerce muito bem. E se tu tá recebendo todo esse carinho, recebeu esse carinho e segue recebendo, é porque realmente tu faz isso com outras pessoas. É como tu falou, é um ciclo, é uma troca, né? A maneira que tu nos dá esse apoio, tu tá recebendo esse apoio também. Porque é isso que a gente cativa. Então, eu quero te agradecer por ter participado dessa live, por fazer esse trabalho maravilhoso. Eu sei que é um trabalho que tu faz, que tu leva no coração, é de engajamento mesmo. Eu sei que, uma vez me falaram assim, ó, não fica amiguinho da Secretaria de Saúde da tua cidade, me falaram. Porque o pessoal do movimento social, eu falei, gente, vocês não conhecem lá Uruguaiana. Eu falei, a melhor coisa que eu posso fazer é ficar amigo lá da Secretaria de Saúde, porque a gente consegue fazer muita coisa junto, muito trabalho legal junto. E a gente sabe que tá um pelo outro. Gente, teve uma vez que estava quase faltando meu medicamento, a Cida trouxe o medicamento aqui na minha casa, sabe? Isso não é qualquer profissional da saúde que faz, não, sabe? E eu tava num desespero. Depois que a Cida trouxe o medicamento, eu me sentei na calçada e chorei desesperadamente, porque me deu um alívio. E isso é um profissional que tem um olhar humanitário, entendeu? E é disso que a gente precisa. Então, muito obrigado, Cida, muito obrigado por fazer esse trabalho, por impactar dessa forma no nosso tratamento e por ter participado dessa live. A gente tem, tipo assim, 2 minutinhos para você despedir. Então, eu que te agradeço, né, Léo, assim, a oportunidade da gente poder falar um pouco sobre isso, assim, para as pessoas, assim, para as pessoas entenderem um pouco o que é viver todo esse momento de um diagnóstico positivo.
toda a importância dessa questão da empatia, da solidariedade, e dizer que realmente, assim, ó, a gente tem... Agradecer a minha equipe ali do setor, né, de infecções sexualmente transmissíveis, AIDS, hepatites virais, tuberculose, né, porque a gente só trabalha com bichinho bom, bichinho forte ali, né. Então, assim, é uma equipe maravilhosa, extremamente comprometida, engajada, e, assim, é uma equipe que abraçou o Covid também, tá, Léo? Assim, as gurias estão trabalhando direto, assim, ó, dentro da linha de frente, com a maior responsabilidade, e que a gente sabe, assim, que muita gente dá no pé, assim, na questão, quando a gente está trabalhando na questão desse vírus, porque as pessoas têm muito medo. Então, eu queria parabenizar, assim, porque eu acho que eu sou uma pessoa muito privilegiada. Uma, de ter a família que eu tenho, de ter amigos, de vocês, assim, enquanto toda a questão das pessoas vivendo com HIV e AIDS, porque eu acho que vocês construíram também essa trajetória em mim, assim, ó, dentro dessa vivência. Porque quando eu entrei no programa de AIDS em 99, eu não sabia nada da AIDS, né? Tirando a questão do Cazuza, né, das coisas, do HIV, e que a gente sabe, assim, a importância da gente ir aprendendo, porque a gente com a AIDS, a gente aprende a cada dia, né, Léo? Bom, tu sabe bem disso, assim, a cada dia a gente tem que estar sempre buscando coisas novas, entendendo, trabalhando a questão da adesão, trabalhando a questão de prevenção combinada, sempre tem alguma coisa nova que acaba aparecendo. Então, a gente, enquanto profissionais, a gente tem que estar extremamente comprometido. E quem trabalha com saúde, e principalmente com saúde pública, tem que ter esse comprometimento, tem que ter esse amor ao próximo, esse cuidado com o outro. Eu acho que isso é o que faz a grande diferença nisso, né, Léo? De eu conseguir ter uma boa adesão, né? Então, essas questões, assim, e realmente, esse trabalho, assim, a gente fala, assim, que eu trabalho com a AIDS, ou a gente ama ou a gente odeia. E, assim, as pessoas que estão trabalhando na AIDS, ao menos aqui no nosso município, são extremamente apaixonadas pelo que fazem, né? Então, eu digo assim, a gente é muito privilegiado de ter tudo isso, assim. Então, agradecer para todo mundo e a participação, né? Eu já vi vários comentários de carinho, assim, rápido, assim, passando. Tá terminando! Tem 4 segundos! Beijo! Obrigada.